Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, um bom início de semana para todos nós. Sejam muito bem-vindos ao nosso momento do Evangelho Diário, este momento que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para o nosso coração. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se acolhidos e envolvidos pelo amor de Jesus, que nos une neste instante, que nos une em um só coração. Meus irmãos, vamos hoje iniciar a nossa semana rogando a Jesus por tuas bênçãos, por tua proteção, por teu auxílio. Mas roguemos hoje a Jesus não apenas por nós, pela nossa família ou para aqueles que amamos. Vamos humildemente e de coração verdadeiro rogar que Jesus abençoe a todos os lares da terra. Que Jesus conceda a força para aqueles lares que enfrentam um momento difícil. Que Jesus inspire ao melhor caminho aquelas famílias que estão passando pela dificuldade do desemprego. E dentro desse lar é necessário o emprego para que tudo corra bem. Que Jesus conduza essas famílias para o melhor caminho, para uma solução deste momento. Que Jesus também abençoe a todos os nossos irmãos que estão neste momento em um leito de hospital, que estão com problemas em sua saúde, que estão passando por uma enfermidade. Que Jesus desça o teu bálsamo, que fortifica a fé para esses dias difíceis. Vamos também pedir ao Cristo que Ele possa cultivar a paz dentro de cada lar. Que se ao menos uma pessoa abrir o coração para Jesus dentro de cada lar na terra, nós já teremos a luz do Cristo sendo compartilhada para muitos irmãos. Muitos. Porque uma pessoa dentro de um seio familiar que decide verdadeiramente abrir seu coração para Jesus, ela faz a diferença onde ela está. Essa luz abraça a todos. Que Jesus possa, meus irmãos, hoje e sempre, proteger, auxiliar e amparar a todos nós que reencarnamos na Terra. Porque estar aqui, nesta vida terrena, não é fácil. Por isso que Jesus nos auxilie, para que possamos vencer também o mundo, assim como ele venceu. E são com essas palavras, meus irmãos, que eu convido a todos para hoje nós iniciarmos o capítulo 44 do livro Luz Acima. Para iniciarmos o nosso evangelho diário, este momento que nós unimos um capítulo do livro Luz Acima com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E através da união dessas duas obras, nós fazemos uma reflexão para o nosso dia de hoje. E nesta segunda-feira, o nosso capítulo é o capítulo 44. Meus irmãos, faltam apenas 6 capítulos para encerrarmos essa obra. Daqui a 6 encontros, teremos finalizado as reflexões e os ensinamentos, a leitura do livro Luz Acima. E lembremos que todo conhecimento que a gente acolhe no coração são tesouros eternos. Um livro lido, uma obra que a gente refletiu junto, são conhecimentos em nosso coração.
E o conhecimento, ele é um tesouro eterno. Ninguém nos retira o conhecimento que a gente aure. Então, esta obra estará conosco por toda a nossa vida. Olha que maravilhoso isso, meus irmãos. Então, vejamos que hoje o capítulo 44 é o convite para a nossa reflexão desta segunda-feira. E Humberto de Campos titula esse capítulo 44, a história dele, como Do Aprendizado de Judas. Porque é uma história que vai nos falar sobre a personalidade do apóstolo Judas, mas não apenas isso. Também irá narrar um momento vivido entre Judas e Jesus. E este momento tem muito, mas muito ensinamento para todos nós. Então eu convido a todos para iniciarmos aqui. Eu gostaria de hoje ir lendo alguns trechos deste capítulo e juntos aqui, a cada parte da leitura, eu vou pausando e nós vamos refletindo esta história. Então, conta-nos Humberto de Campos, não obstante amoroso, Judas era muitas vezes estouvado e inquieto. Apaixonara-se pelos ideais do Messias e, embora acolhesse os novos princípios, em muitas ocasiões surpreendia-se em choque contra eles. Judas sentia-se dono da boa nova e, pelo desvairado apego a Jesus, quase sempre lhe tomava a dianteira nas deliberações importantes. Olha só, Humberto de Campos trazendo um pouco da personalidade do apóstolo Judas para a gente. Ele diz que Judas era muitas das vezes impulsivo, reativo, agia de forma muito enérgica e tinha tamanha paixão por Jesus que muitas vezes, por esse extremismo, ele acabava passando na frente do Cristo para tomar certas decisões. Talvez o esperado fosse um coração um pouco humilde, que respeitasse a presença de Jesus como mestre e, antes de qualquer decisão, conversasse e perguntasse a Jesus. Mas Judas, no teu ímpeto do momento, não pensava por esse lado. Ele ia passando na frente de Jesus para resolver as coisas. Muitas vezes não perguntava ao Cristo. Ele mesmo ia decidindo. Continua Humberto de Campos contando que, apesar dos estudos renovadores a que sinceramente se entregava, Judas ficava preso em conflitos íntimos que lhe caracterizavam esse modo de ser. Ignorava o processo de conquistas de simpatias. Judas tinha um jeito muito peculiar de ser, muito peculiar. Aqui nos conta Humberto de Campos que ele vivia conflitos internos muito fortes. O que nos leva a entender um pouco, e também lendo, até os irmãos já tiveram a oportunidade de ler uma obra que se chama Aveluz, que conta um pouquinho da personalidade das histórias dos apóstolos. Juntando um pouquinho que a gente pode observar em Aveluz com o que Humberto de Campos está contando aqui, a gente vai decifrando que Judas vivia desequilíbrios interiores, oscilações grandes, oscilações de humor, muitas vezes. Então, ao mesmo tempo que ele estava lá com aquela energia toda, de repente ele já não estava. Ao mesmo tempo que ele estava feliz, no outro momento ele já estava mais abatido. Eram
era muito intenso para os dois extremos. Enquanto nós observamos no jeito, na personalidade dos outros apóstolos, que eles não eram perfeitos, mas eles não viviam uma oscilação, um desequilíbrio interior tão grande como o de Judas. E justamente Judas, por ser, sabe, muito intenso em tudo, ele não angariava para a vida dele simpatia das pessoas. Judas não era aquela personalidade dócil, afável, simpática. Então, as pessoas acabavam não simpatizando tanto com ele. E não tem nada de errado com a questão da personalidade, como se houvesse uma personalidade perfeita e a gente só pode ter essa personalidade. A questão não é essa. Porque cada um de nós desenvolverá traços em sua personalidade. O que auxilia a gente a desenvolver os traços em nossa personalidade é tanto o ambiente que a gente reencarna, o ambiente que fazemos parte. Não apenas isso. A gente também traz uma bagagem espiritual aí muito grande, dizendo muito sobre o nosso jeito de ser hoje, nosso jeito de enxergar a vida. E cada um de nós tem a sua bagagem espiritual. Então não quer dizer que exista um jeito certo. Não é isso. Cada um de nós terá uma personalidade. Mas a questão é, mesmo cada um de nós possuindo traços de personalidade distintas, o respeito tem que reinar em nosso coração. A bondade, o amor, buscar a paciência, a paz. Cada um de nós possui traços da personalidade. E se a gente não domina esses traços mais instintivos da nossa personalidade, acabamos afastando as pessoas de nós. E era isso que acontecia com Judas. Ele tinha traços fortes na personalidade dele. Só que ele não sabia usufruir ainda esses traços fortes da personalidade dele em benefício do bem. Ele assemelhava-se ainda a uma imaturidade, pela minha visão aqui, ainda muito emocional. Porque ele falava o que ele queria, ele dizia qualquer coisa das pessoas. Isso é narrado aqui, ó, na história de hoje, Humberto Campos. Não sou eu, Ana, que estou dizendo isso, é Humberto Campos. Judas falava tudo das pessoas. Judas simplesmente saía dizendo as coisas por aí. Gostava de criticar muitas vezes, se deixava levar pela crítica. Só que aqui, o que nós observamos nesses detalhes da personalidade de Judas é que nem sempre era maldoso nisso, mas era um traço da personalidade dele. Só que por não dominar esses traços fortes, ele dava muita voz a esses instintos. Eu falo sem pensar, respondo na hora, tudo é muito intenso, muito reativo, tudo qualquer coisa, os sentimentos já eclodem de uma vez, não consegue educar os próprios sentimentos. E o que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Todos nós sentimos raiva. Todos nós sentimos raiva. Em algum momento a gente sente. Só que se a gente leva muito por esse lado instintivo, na hora que a raiva aparece, a gente já explode. A gente já fala, a gente já age. Mas agora, se a gente educa um pouco essa raiva, por mais que venhamos a senti-la, a gente educa para não manifestá-la de forma ruim. Para não manifestar essa raiva de forma que vai prejudicar o outro, que vai prejudicar também a nossa caminhada, porque a gente educa essa raiva. Judas agia na primeira opção. Ele viu uma coisa de ímpeto, já falava. E isso afastava as pessoas do convívio dele.
E Humberto Campos nos conta isso, porque, meus irmãos, todo mundo que se aproximava de Judas, ele falava uma coisa ruim da pessoa. Às vezes alguém chegava e falava, tem um irmão ali, uma pessoa, que ele quer conhecer mais os ensinos de Jesus. Aí o que Judas fazia? Esse aí? Você não tem conserto, não. Eu sei o que acontece na vida dele, ele faz isso, ele faz aquilo. Aí Judas já vinha com um comentário pessimista. Pessimista. Então, eu acho que a melhor palavra para definir, segundo o que Humberto Campos coloca aqui de Judas, é um pessimismo muito grande, uma reatividade e tudo muito intenso. Meus irmãos, quando a gente lê aqui, nesse capítulo 44, as coisas que Judas fala das pessoas, eu acredito que se hoje em dia, digamos assim, ele estivesse aqui, hoje em dia, assim, nessa mesma personalidade dele, Judas se assemelharia àqueles que dizem: eu falo a verdade mesmo. Eu falo tudo, eu falo na cara. Acredito que Judas ia se assemelhar um pouco a esse tipo de personalidade, a esse traço. Esquecendo-se que o Espírito que mais falou a verdade na terra foi Jesus. E Jesus falava a verdade de forma amorosa, educada, respeitável. E não apenas isso. Jesus sabia como e quando pontuar a verdade. Como dosar a verdade e a sinceridade para que não se tornasse um veneno no coração do outro. Jesus foi o Espírito que mais falou a verdade aqui na Terra. E pensemos, o Cristo não saiu por aí falando a verdade como uma faca afiada no coração do outro. Que ele sabia como e quando pontuar isso. Por isso, meus irmãos, Judas acabava afastando as pessoas de perto dele. E afastava mesmo. Ninguém queria se aproximar muito de Judas porque, por outras palavras, não sabia como ele ia reagir. Era sempre uma coisa ruim, era sempre um comentário dizendo: alguém errou isso, alguém fez aquilo. Então ninguém se aproximava dele. E o que aconteceu? Todos os apóstolos tinham amizades, menos Judas. Judas começou a ser colocado de lado. Os apóstolos se reuniam ali para conversar, para partilhar ensinamentos. Judas ficava isolado, ilhado. Essa é a palavra que Humberto Campos usa, ilhado. Os apóstolos não se aproximavam mais do próprio colega. Não se aproximavam. E aí um dia isso começou a ferir o coração de Judas. Porque essa é a verdade. Ele foi agindo dessa forma, achando que estava tudo bem, e só no momento que ele percebeu o que estava acontecendo, das pessoas não quererem ficar perto dele mais, que aí ele percebeu que tinha algo errado. Precisou chegar nesse ponto. E aí Judas foi conversar com Jesus. Foi conversar com Cristo. E um dia que eles estavam fazendo uma viagem a pé, estavam os dois, Judas e Jesus, o apóstolo dirá para o Cristo as seguintes palavras: Senhor, por que motivos eu sofro tão pesadas humilhações? Eu noto que os meus próprios companheiros se afastam de mim. Eu não consigo ter relações duradouras. Há como que forçada separação entre meu espírito e os dos demais. E aí ele pediu um esclarecimento para Jesus. O que Judas está dizendo aqui para o Cristo? Em outras palavras, Judas está dizendo assim: Cristo, por que eu estou sendo humilhado?
pelos meus colegas do colégio apostolar? Por que eles são amigos entre si, mas ninguém é meu amigo? Por que eles riem entre si, se dão bem, mas ninguém quer conversar comigo? Por que eles estão se afastando? Por que eu não consigo ter amizades duráveis? Por que ninguém simpatiza comigo? Ah, eu sou muito incompreendido. E aí eles se colocam numa posição de vítima, como se a culpa fosse do grupo apostolar. Só que Judas não meditava tudo o que aconteceu anteriormente para os apóstolos ficarem com receio de se aproximar dele. Ficarem com receio. Porque os apóstolos já não aguentavam mais alguém que só fazia fofoca, só reclamava e era só pessimista. Não aguentava. Alguém que sempre dizia palavras duras, muitas vezes grosseiro com as palavras. Os apóstolos não aguentavam e se afastavam. Hoje em dia não é diferente. Instintivamente, nós também nos afastamos sem que a gente perceba daqueles corações que provocam emoções difíceis em nós. A gente se afasta. Toda relação que a gente tem que ficar pisando em ovos, a gente começa a ficar com receio. Receio do que fala, receio como fala, receio até de encontrar com a pessoa. Porque nunca sabemos como será. Nunca sabemos. E aí, meus irmãos, Jesus, quando ia fazer uma ponderação ali, um conselho para Judas, eles param um pouco a viagem para descansar e eles enxergam mais à frente como se fosse um pocinho, um pouquinho de água assim que estava no chão. E aí eles se aproximam para aproveitar e beber um pouco daquela água, porque eles já estavam há um tempo andando. Quando Judas vai se aproximar dessa água, toda cristalina, toda bonita, purinha para ser bebida, Judas coloca a mão de uma vez na água, sem delicadeza nenhuma. E nesse movimento, sobe do fundo ali daquele poço, lodo. E aí suja a água inteira, a água fica toda embaçada. Claro que Jesus, observando essa cena, vai extrair daí a lição, o ensinamento. Cristo olhará bem para Judas e dirá: Judas, neste poço singelo, encontra a lição que você deseja. Quando quiseres água pura, retira ela com cuidado e reconhecimento. Não há necessidade de alvoroçar a lama do fundo ou das margens. Quando, Judas, tiveres então sede de ternura e de amor, faz o mesmo com os teus amigos. Recebe eles com cooperação afetuosa, sem cogitar o mal, a fim de que não percas o bem supremo. Essa é a lição que Jesus, o ensinamento que o Mestre Jesus direciona a Judas, mas também a todos nós neste instante. Cristo diz: Judas, se você deseja beber uma água pura, você precisa ser mais delicado para tirar esta água. Senão você vai alvoroçar a água inteira, ela vai ficar toda turva. O lodo vai subir. Então você tem que ir delicadamente para extrair a água pura. E aí Cristo complementa. Da mesma forma, Judas, se você deseja, se você tem sede de uma amizade, da simpatia das pessoas, da ternura, se você tem sede de ser bem querida onde você está, de ter relações boas,
também Judas. Vá com cuidado, com delicadeza no trato com as pessoas. Se você chega de forma avassaladora, já despejando tudo, falando tudo, não sei o quê, Judas, você vai deixar turva essa relação. É necessário afabilidade e doçura da alma para lidar com o próximo. Esse é o ensinamento de Jesus, meus irmãos. Não só para Judas, mas para todos nós. Um convite para cada um de nós que está aqui nesse momento a pensar como que a gente tem tratado as pessoas à nossa volta. Às vezes, sem perceber, a gente fica dando má resposta, é impaciente, é grosseiro, sem perceber. A gente fala de forma ríspida, faz críticas, tem esse olhar pessimista de tudo. Não tem a delicadeza, muitas vezes, de tratar bem as pessoas. E isso é o mínimo, porque todos somos irmãos. Como estamos tratando mesmo, lidando com os nossos irmãos, da nossa fraterna humanidade? Um coração que trata o outro de forma ríspida apenas angaria para a própria vida antipatias. Apenas. Por isso, vamos cultivar a afabilidade e a doçura verdadeiras em nosso coração, tal como nos diz a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 6. Afabilidade e doçura. Dois sentimentos nobres que, cultivados verdadeiramente no nosso coração, nos tornam mais respeitáveis para com o próximo, mais pacíficos, mais dóceis, mais afáveis. E aí, antes da gente falar uma coisa para alguém, a gente pensa 20 vezes, porque nos colocamos no lugar dessa pessoa e pensamos, se fosse eu ouvindo isso, como eu me sentiria? Jesus convida Judas a ter mais ternura nas relações. Esse ensinamento, esse convite também fica para nós hoje. Meus irmãos, eu encerro por aqui hoje o nosso encontro desta segunda-feira. Já estamos começando a semana com um grande ensinamento para a gente. Nos encontramos aqui amanhã, na terça-feira, com a paz de Jesus, com Cristo em nosso coração e com a ternura sendo cultivada. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós, meus irmãos, que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, uma boa segunda-feira, e nós agradecemos a todos pelo carinho, pela nossa Casa Espírita e por partilharem desse momento juntos.